Oi, pessoal! Meu nome é Laura, sou indígena Aticum, acadêmica de medicina da UENS e faço parte do GEPS, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde Indígena. O título do meu projeto é Promoção de Ações Educativas em Saúde sobre a Hipertensão Arterial Sistêmica na Aldeia Novo Dia, e eu vou falar um pouco sobre a hipertensão arterial, é o que a gente chama de pressão alta. Ela acontece quando a pressão exercida pelo sangue nas paredes das artérias vai ser muito forte, provocando o aumento da pressão arterial, o aumento de forma sustentada. Isso quer dizer que em diferentes ocasiões que a gente for aferir a pressão, ela vai estar alta. Se a gente for aferir, ela vai estar em torno de 14/9. É por isso que ela é chamada crônica, porque vai estar de forma sustentada. E ela não pode ser transmitida. Na população indígena, só alguns dados epidemiológicos para a gente ter em mente. Na população indígena, ela é associada à transição epidemiológica porque, com isso, a gente passou a fazer uso de alimentos industrializados, alimentos ricos em açúcar, alimentos mais gordurosos. Além disso, a gente começou também a ter o consumo desenfreado de bebidas alcoólicas. E alguns estudos mostram que no Brasil a incidência vai ser maior em homens e em pessoas com mais de 60 anos. E nas diferentes regiões brasileiras ela vai acometer de formas diferentes. Por exemplo, no norte, ela acomete 3,6% dos indígenas. Ela é menos prevalente, enquanto em regiões do sul, sudeste e centro-oeste, em que vai acometer 5 vezes mais os indígenas. E aí, só para a gente fazer o comparativo, enquanto nos indígenas ela vai acometer mais homens, na população não indígena ela acomete de forma mais incidente as mulheres, em que 30% da população tem hipertensão, só que só metade dessas pessoas sabe que tem. E dessas que sabem que tem, só metade vão tratar. O que vai ocasionar isso? A gente não tratar de forma geral são complicações. Algumas dessas complicações são infartos, ele vai ser responsável por 40% dos infartos, 80% dos derrames cerebrais, 25% das insuficiências renais. Essa hipertensão, ela pode ser primária ou ela pode ser secundária. A primária, ela vai acontecer com mais frequência e a gente não consegue identificar uma causa. Aí, alguns estudos têm visto que tem o fator genético, na verdade. Enquanto a secundária, a gente já consegue direcionar. Geralmente, ela vai ocorrer ou por doença ou por medicamento. E quando você trata essa doença ou quando você troca esse medicamento, a consequência disso é que a gente consegue melhorar a pressão alta. Ela consegue ou melhorar, em alguns casos, até curar. Alguns exemplos de doenças que vão estar causando são a glomerulonefrite, o hipotiroidismo. E aí também tem os fatores de risco, né? Que são ter mais de 60 anos, alimentação inadequada, o consumo exacerbado de sal, a obesidade, o sobrepeso, o histórico familiar, o sedentarismo, o alcoolismo e também o tabagismo. Fumantes também podem desenvolver a pressão alta. O perigo dela, na verdade, e por isso que ela também é chamada de doença silenciosa, é que na maioria das pessoas ela não causa sintomas. E nas que causam sintomas, são sintomas comuns que podem ser de qualquer doença, na verdade, como, por exemplo, cansaço, tontura, dor de cabeça, sangramento pelo nariz. O médico avalia cada pessoa e consegue direcionar melhor. Por exemplo, pessoas que têm diabetes, ele consegue tratar de uma forma, gestante ele trata de outra forma, idosos ele trata de outra forma. Então, cada caso é um caso, vai depender muito de onde você se encaixa. Aí o médico trata de acordo com cada caso. O importante é a gente, além de fazer o tratamento, fazer o acompanhamento com o médico. Por mais que esteja se tratando, é sempre importante a gente estar aferindo para ver se está controlando. Mas existem algumas medidas que vão ajudar no controle da pressão alta, que é a alimentação adequada, se alimentar em horários específicos, estar sempre se hidratando,
não abusar do sal, fazer uma caminhada ou alguma atividade física, mas que seja de forma regular, ter o controle do peso. Se for uma pessoa obesa, é interessante que ela perca um pouquinho de peso. Não fumar, não beber. E se tiver diabetes, controlar também diabetes. Ou se tiver outra doença, controlar aquela outra doença, além de ter um pouquinho de controle sobre o estresse. Aí eu achei bem interessante essa imagem, que ele vai trazer alguns alimentos que podem ser aliados. Isso quer dizer que vão ser alimentos que vão ajudar no controle da pressão, que são feijão, que é ervilha, lentilha, leite, peixe e frutas em geral, né? Enquanto que aquelas alimentações com muita gordura, com muito sal, elas não fazem bem. Se ela não for tratada direitinho, ela vai levar a complicações da doença. A doença vai se complicar, na verdade. E aí, os órgãos mais acometidos são o cérebro, os olhos, o coração, os rins e as artérias. O cérebro, ele vai ocasionar, na maioria das vezes, derrame cerebral. Ele vai causar também demência. Nos olhos, ele pode levar uma cegueira. Quando ele acomete o coração, leva, além do infarto, também pode levar a insuficiência cardíaca. Nos rins, ele pode levar uma insuficiência renal. E nas artérias, ao entupimento arterial. Então, é isso que tá algumas das referências que eu usei. Obrigada pela atenção e pela disponibilidade.